A salvação do Sporting surgiu da mente de Bragança. O médio foi responsável pelo golo que garantiu a vitória, leonina, contra o Famalicão. O bicampeão nacional continua a ter uma vantagem de 4 pontos em relação ao líder. 78.283 lugares disponíveis no ensino superior público no próximo ano letivo. As instituições disponibilizam 1.465 vagas adicionais em comparação com o ano letivo de 2025-2026 avos. No regime geral de acesso, há 56.790 lugares. A oferta em educação básica e medicina aumenta. O carnaval ausente de Torres Vedras e os bastidores ocultos da celebração. Com os danos resultantes da sanção aplicada à festividade, São Pedro recorda que a celebração representa turismo cultural, ritual, fortalecimento da identidade, geração de postos de trabalho e a economia criativa em ação. Comentário de Viviane Merciel Soares. Diversas linhas ferroviárias continuam a enfrentar constrangimentos na circulação. Em consequência das tempestades que afetaram Portugal, as linhas do Norte, Beira Baixa, Beira Alta, Douro, Oeste e Urbanos de Coimbra mantêm constrangimentos ou estão suspensas. As críticas e o uludaçal nas nomeações políticas. É preciso conter os deputados de Braga e do Barreiro, que não conhecem limites e falam sem rodeios. O próximo movimento poderá ser uma bufetada. O Estado gasta 20 mil euros com a Sport TV em São Bento e no Parlamento. Celebrado a 23 de dezembro, o acordo tem a sua conclusão prevista para agosto de 2028. Condições meteorológicas adversas, aproximadamente 11 mil consumidores continuam sem eletricidade nas áreas impactadas. Em Portugal, 16 vítimas fatais resultaram da passagem das depressões Christine, Leonardo e Marta, que também causaram várias centenas de feridos e desalojados. Poema sobre o trabalho contemporâneo é apresentado em Empregos Modernos. Entre os dias 18 e 22, no São Luís, e depois em Matosinhos e Penafiel, Empregos Modernos, criado por Alfredo Martins, projeta 4 corpos mecânicos e vozes silenciadas que refletem o mundo laboral em que estamos inseridos. Tesouro Nacional classificado espólio do túmulo de D. Diniz. Iniciado em 2023, este processo de classificação engloba um extenso e diversificado conjunto de objetos, incluindo uma espada e um manto, que estão a ser analisados e que necessitarão de restauro. Incidente em Praga em janeiro é alvo de investigação interna pela TAP. As condições atmosféricas estavam muito desfavoráveis. Obama, forçado, a explicar comentários sobre a presença de extraterrestres. Existem, mas não os vi. As declarações do antigo presidente norte-americano tornaram-se virais nas redes sociais, levando muitos utilizadores a reavivar teorias do passado. Kremlin descarta alegações da Europa sobre envenenamento de Navalny com veneno de rã. Após 2 anos desde o falecimento, autoridades europeias intensificam as acusações contra a Rússia. Tiago Nogueira, os 4:30, na aldeia onde os meus pais residem, Ademia, joguei futebol com o Éder, o herói nacional da final do Euro 2016. Na académica joguei com vários que eram excelentes e não se tornaram profissionais. Tiago Nogueira, dos 4:30, relembra a sua trajetória como futebolista no posto emissor. Presidente da República eleito escuta inquietações da população e dos autarcas de Montemoro Velho. O Presidente da República eleito foi às ruas para escutar as pessoas e reunir informações. DG Artes. Prazo para submissão a concursos de apoio adiado. Embora os avisos de abertura dos concursos indicassem 10 de março como a data final para a entrega das candidaturas,
Este prazo foi prorrogado até 31 de março em decorrência das condições meteorológicas adversas que ocorreram. Urtigas e leguminosas. Universidade Católica do Porto apresenta semente para a alimentação do amanhã. Na 4ª edição do concurso Inventar a Alimentação do Futuro, destinado a estudantes do 9º e 12º anos de todo o país, surgiram diversas receitas utilizando urtigas e ou vegetais cultivados nas hortas caseiras. DG Arte estende prazos de candidaturas a projetos em razão das condições meteorológicas adversas. O organismo do Ministério da Cultura atendeu à solicitação de mais de 200 artistas, agentes culturais e organizações, que foi feita na semana anterior através de uma carta aberta dirigida a Américo Rodrigues. Eficácia do sistema de prevenção de cheias é confirmada por Águeda. Hoje consigo dormir em paz. A infraestrutura, que começou a operar no final de 2022, foi submetida a testes extremos nas últimas semanas, conseguindo prevenir inundações na margem direita do rio Águeda. Prejuízos em Vila Franca de Xira avaliados em aproximadamente 15 milhões de euros. A autarquia revelou que as más condições meteorológicas resultaram em quase 500 incidentes e levaram à evacuação de mais de 30 residentes. Preocupação dos médicos face à limitação de receitas para diabetes. A portaria, ao restringir a prescrição a determinadas especialidades, impede que pacientes clinicamente estabilizados consigam a renovação terapêutica, afirma a Ordem dos Médicos. Após 2 anos do falecimento, Navalny regressa a perturbar Putin. Notícias sobre o envenenamento de Navalny com uma toxina presente na pele de sapo impulsionam a oposição anti-Putin a buscar mais força. O tema é ocultado internamente pela Rússia, enquanto a diplomacia russa tenta minimizar os impactos. Tempestade Nils em França ultrapassa todos os máximos. A Vigicruz afirma que, apesar da atual descida dos níveis de água, este fenómeno é algo provisório, uma vez que mais chuvas são esperadas para esta segunda-feira, com maior concentração nos Pirineus e, por conseguinte, uma possível elevação dos caudais nos dias vindouros. A narrativa etíope revela o que é viver sem acesso ao mar. A rivalidade antiga e a ligação ao oceano podem reavivar o conflito no continente africano. No Corno de África, antigos adversários elevam o tom das acusações. A possibilidade de um novo confronto entre a Etiópia e a Eritreia torna-se cada vez mais palpável, pondo em risco uma paz delicada. O acesso ao mar representa apenas uma das variáveis neste tabuleiro onde diversos países, incluindo europeus, exercem influência. Um executivo apanhado pela tempestade. Os danos causados pelas tempestades são imensos e a assistência que o Estado deve proporcionar às comunidades é igualmente monumental, não podendo ser vista como publicidade. Editorial de Helena Pereira. Plano Municipal de Emergência em Leiria continua ativo, com a participação de cerca de 10.500 operacionais. Até 15 de fevereiro, foram mobilizados mais de 3.000 veículos e registadas 2.863 ocorrências. Montenegro determina diminuição de conexões à Sport TV. A Secretaria-Geral do Governo revela, em comunicado, que desde 2017 já existiam acordos firmados com a Sport TV para os gabinetes do Primeiro-Ministro e do Ministro dos Assuntos Parlamentares. Reabilitação do aterro sob a A1 chega ao fim e progresso na reconstrução é feito. A fase final dos trabalhos tinha como objetivo evitar a intensificação dos prejuízos provocados pela força das águas, afirma a Brisa. Disparo durante partida de hóquei em Rhode Island resulta na morte de, pelo menos, uma criança. Registam-se, pelo menos, 4 feridos.
O autor do ataque está entre os mortos e as autoridades estão à procura de mais suspeitos. Um fim de semana inteiramente solar, com temperaturas a alcançar os 23 graus. Na terça-feira de Carnaval, espera-se apenas alguns chuviscos, enquanto na quarta-feira uma tempestade que se dirige à França, será a Pedro, trará uma frente tempestuosa com abundante precipitação nas regiões norte e centro. Após isso, o sol da primavera fará a sua aparição. Início de 3 anos de eventos cósmicos com o eclipse Anel de Fogo. Durante o eclipse anelar, a Lua, por se encontrar a uma maior distância, não consegue ocultar completamente o Sol, resultando no icónico Anel de Fogo, uma fachada luminosa que se torna visível à volta do disco da Lua, tal como aconteceu esta terça-feira. Vitória de Seguro é confirmada pelo Tribunal Constitucional. Dos 11.025.823 inscritos, 5.240.563 votos foram validados. Ex-ministro francês Epstein sob investigação. O ex-ministro da Cultura e da Educação, famoso por ter introduzido a ideia da festa da música, afirmou que as alegações que enfrenta são sem fundamento. O processo da TAP contra a ex-CEO é mantido no Tribunal Cível, confirma a relação. A apelação da TAP foi considerada improcedente pela relação, que sustentou a decisão do Juízo Central Cível de Lisboa. Montenegro ordena a diminuição das ligações à Sport TV de 8 para 2 após controvérsia sobre despesas. Com esta diminuição, a despesa mensal passa de 585 para 146 euros. O contrato original, reportado pelo Correio da Manhã, teria um custo aproximado de 20 mil euros para os cofres públicos até agosto de 2028. Plano Municipal de Emergência continua ativado em Leiria. De acordo com a Câmara de Leiria, um total de 10.439 operacionais de diversas entidades participaram em todas as operações até ao dia 15 de fevereiro. Israel, 2 soldados foram obrigadas a escapar de ultra-ortodoxos. O episódio resultou num tumulto que culminou na prisão de 26 indivíduos e na queima de automóveis. A situação revela as tensões em Israel relativas à tentativa de alistamento militar de judeus ultra-ortodoxos.